Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E hoje, infelizmente, eu não posso deixar aqui de deixar os meus sentimentos a toda a família e todos os amigos do Ricardo Boechat. A gente sabe ali que, óbvio, tiveram algumas diferenças, inclusive entre o MBL e o Ricardo Boechat, normal, coisa que acontece. Agora é o seguinte, o Brasil realmente perdeu uma grande figura. É uma tragédia o que aconteceu com o Ricardo Boechat, que inclusive eu tive a oportunidade de estar com ele 3 vezes, né? Uma delas inclusive foi por acaso, e todas as vezes que eu estive com o Ricardo Boechat, ele foi um cara assim super gente boa, super humilde, super acessível. E as pessoas que estavam ao redor de Ricardo Boechat, todas as pessoas falavam justamente isso dele, que ele era realmente essa pessoa gentil, essa pessoa boa, né? Uma pessoa ali muito boa para as outras pessoas. Então assim, é uma tragédia que nós perdemos ali o jornalista, que é um grande jornalista, Ricardo Boechat, sem dúvidas, apesar de algumas diferenças, foi um excelente jornalista, um grande jornalista. E é uma tristeza para o Brasil perder uma figura dessa, ainda mais da maneira como ocorreu. Deixo aqui os meus sentimentos, a família e os amigos de Ricardo Boechat. O vídeo de hoje é sobre o que aconteceu agora, que passou no Fantástico, sobre o detetive virtual colocando algumas falas da ministra Damares. Então eu vou falar o fato, principalmente o fato, e depois eu vou comentar duas coisas sobre esse fato. O fato é... O detetive virtual lá do Fantástico colocou ali algumas falas da ministra Damares falando, por exemplo, que hoje nós vivemos numa ditadura gay. Uma outra fala dela falando que na Europa se ensina a masturbar bebês com 7 meses de idade. Teve uma tarefa de casa de uma menina, acho que de 6 anos, não lembro a idade que ela indicou, que era dar um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas. E que aqui no Brasil existem hotéis fazenda de fachada, onde os turistas pagam para transar com animais. E aí o que eu comento sobre isso, né? Em primeiro lugar, é óbvio que eu não posso deixar de citar a hipocrisia do Fantástico e da Rede Globo, né? Porque assim, que o Fantástico é um programa hipócrita, que a Rede Globo é uma rede esquerdista, é óbvio, a gente já sabe disso. Se eu pegar aqui e citar aqui, eu não lembro, posso estar errado, mas eu não lembro de, nos 13 anos de governo petista, o detetive virtual ou qualquer outra matéria do Fantástico apontar uma série de contradições de ministros da Dilma, né? Eu poderia citar 1 milhão delas aqui hoje, né? Não só isso, se você pegar, vamos pegar uma coisa mais recente, se a gente pegar em 2018, sei lá, as falas da Gleisi Hoffmann, eu te garanto que dá matéria para um programa bem interessante do Fantástico. Você pegar lá a Gleisi Hoffmann ali e colocar todas as falas dela, acho que dá para ela aparecer no Fantástico pelo menos umas 5, 6 vezes ali do monte de coisa que ela fala. Não só isso, né? Se você pegar outros líderes ali sociais, inclusive financiados com o dinheiro do pagador de imposto, como o líder do MST, do MTST, enfim, uma série de coisas ali a gente poderia colocar e o Fantástico nunca mostra. Porém, o meu segundo comentário sobre isso, e essa é a coisa que eu quero falar, não é a parte fácil. Porque vir aqui e fazer um vídeo mostrando ali a hipocrisia do Fantástico, da Rede Globo, tudo bem, é fácil. Um bate daqui, outro bate de lá. Agora tem algo que a gente tem que tomar cuidado, que é justamente as figuras caricatas de direita e como elas podem, de verdade, atrapalhar um projeto sério de governo de direita que pode ajudar o país. Eu vou explicar para vocês. Por incrível que pareça, uma fala errada da ministra Damares pode inclusive fazer com que a gente pague mais imposto. Você fala, nossa, como assim? De onde você está tirando? Vamos lá. Nós sabemos que agora nós colocamos um governo de direita lá. Nós fomos lá e com muita luta, conseguimos colocar um governo de direita lá. Porém, esse governo ainda está muito sensível para se aprovar as reformas difíceis que têm que ser aprovadas, como a reforma da Previdência, a reforma a lei o pacote do Moro contra a criminalidade, etc. Esse tipo de coisa vai depender do Congresso, que vai depender de aprovação popular. E quando uma ministra dá uma fala caricata como essa, ela atrapalha a narrativa média das pessoas. Como assim? Vou explicar. Existe, como ela diz aqui, existe pessoas que querem de fato implementar uma chamada ditadura gay no Brasil? Existe. Existe doutrinação na escola? Existe sexualização de crianças no nosso país? Existe zoofilia no nosso país? Existe tudo isso. Mas quando ela fala isso de uma forma caricata e não apresenta as coisas, né? Porque na Europa eu vi que estão ensinando a masturbar bebê com 7 meses de idade. Tá, me mostra o que você viu. Porque isso é extremamente repugnante para todo mundo. Me mostra o que você viu, né? Quando ela faz esse tipo de coisa, ela atrapalha, infelizmente, o governo. A ministra,
até o que se sabe dela até hoje, né, como ministra, até o que ela tem feito até hoje, ainda que num curto espaço de tempo, eu acho que ela vem fazendo um bom trabalho como ministra, né? Inclusive, foi ela que acabou com aquela palhaçada, né, que não tinha licitação dos 40 acho que milhões, eu não lembro agora qual que era o valor da cifra, que iria pro Bitcoin indígena, né, para aquela moeda ali virtual indígena. Ela que foi lá e parou com isso. Meus parabéns, inclusive, para a ministra Damares, né? Quando ela deu aquela declaração, forçaram isso, né? Ah, menino veste azul, menina veste rosa. E neste caso, realmente foi uma declaração que não tinha nada a ver, que fizeram um sensacionalismo barato em cima daquilo. Eu fiz até vídeo sobre isso. Porém, quando ela começa a falar uma série de coisas, já como ministra, de maneira caricata, isso atrapalha o nosso governo. Eu vou explicar para vocês. Hoje, ela não é mais só uma pastora, ela não é só mais uma ministra qualquer. Ela é um braço de um governo de direita que acabou de ser eleito e é um governo que vai ser muito polêmico. Então, as declarações dela importam muito. Não importa só o trabalho que ela vem fazendo como ministra, que até agora, pelo menos, parece ser um trabalho muito bom. Ainda tem muito tempo para ela errar ou para ela acertar. Não podemos julgar ainda. Mas o que ela tem feito até agora é bom. Mas as falas dela, a postura dela enquanto pessoa pública, também importa muito. Eu vou explicar o porquê. Se você for agora no centro da tua cidade e sair perguntando para as pessoas, você sabe quem é a ministra Damares? Não sei. Poucas pessoas vão saber de fato quem ela é. Você ouviu falar daquela polêmica do azul versus rosa? Não sei o que lá? Isso aí eu ouvi. Esse tipo de coisa atrapalha a gente. Quando você pega, por exemplo, deputados ali que se dizem de direita, colocando projetos, por exemplo, para impedir anticoncepcional, sabe? Quando você pega a gente fazendo teoria de conspiração contra a vacina, esse tipo de coisa atrapalha a nossa narrativa de direita, porque quando o governo realmente precisar do apoio dos parlamentares para passar uma medida, tem a medida da reforma da Previdência, o que as pessoas médias, né, vão pensar, né? Vão pensar assim, bom, essa reforma de quem? É do governo. O governo diz, aquele governo lá que é proibir anticoncepcional, aquele governo lá que fala isso e aquelas besteiras que o cara fica ouvindo na mídia, da narrativa contrária, isso atrapalha ao cara que depende da aprovação popular para estar lá no Congresso, explicar para o eleitor dele que ele está votando a favor de uma medida, ainda que impopular, mas uma medida que é boa para o Brasil. Então, esse tipo de coisa é muito importante que a gente chame atenção, né? A gente não pode ser um maluco aqui que fica só fazendo o trabalho fácil. Que o trabalho fácil agora é, num momento como esse, expor toda a hipocrisia do Fantástico. Falar, olha aqui, blá, blá, blá. Beleza, isso aqui é a parte fácil, isso aqui é meio que pregar para convertido. Você que assiste os meus vídeos, você provavelmente já sabe de tudo isso. Você já sabe que a Globo é esquerdista, você já sabe da hipocrisia da maioria dos jornalistas, você já sabe do que acontece. O problema é, quando a gente tem pessoas de direita sendo caricatas e fazendo coisas erradas, a gente tem que chamar atenção. A gente tem que falar, não vai por esse caminho, não faz isso, que isso atrapalha o projeto de governo que a gente quer ter. A gente tem que deixar essas maluquices para os caras. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma maluquice? Eu vi um meme há uns tempos atrás, ele é muito verdadeiro. Você lembra na campanha que todo mundo falava das suásticas? Não, que a menina apareceu com a suástica aqui arranhada na nuca, tem um monte de suástica agora pichada. Cadê os nazistas? Cadê esses nazistas? Cadê as suásticas? Que eu saio na rua e não vejo gente nazista na rua. Agora o Bolsonaro entrou, o nazismo tá liberado. Eu não vejo isso. Cadê esses caras? Então, a gente tem que deixar essas narrativas malucas pra eles, brother. Porque se a gente traz pra nós, se a gente começa a apoiar as maluquices e as caricaturas de direita, as narrativas de esquerda contrárias começam a ganhar força. As narrativas de pessoas que falam, estão só esperando uma brecha. Olha lá o que o governo de direita fez. Essas narrativas começam a crescer. Então, eu deixo aqui como é que eu posso dizer assim, uma atenção, não só para a ministra Damares, mas para todo mundo, todos os parlamentares que se dizem de direita, todos os porta-vozes de direita. Gente, vamos tomar cuidado para a gente não ser uma caricatura de nós mesmos. Vamos tomar cuidado para a gente não atrapalhar um projeto sério de um governo que precisa passar medidas difíceis, como por exemplo a reforma da Previdência. Então, vamos com calma, cara, vamos com calma. O bastão está na nossa mão, é hora da gente fazer acontecer. Se a gente não fizer, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai falar, olha lá como o governo de direita não funciona. E a gente nunca mais vai conseguir ter esse debate tão importante aqui no nosso país. Beleza? É isso aí, um abraço e vamos questionar tudo.